Olá, pronto. Agora está gravando. De novo, muito bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer a análise agora do edital aberto para mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará. Antes, eu queria contextualizar vocês que ainda não conhecem tão bem o PPGD do Direito da UFC. Às vezes você ainda está pensando em fazer o mestrado, doutorado, não sabe se é para você. Então, eu queria contextualizar o que é, né, o PPGD da UFC, o que é esse programa? É um programa voltado especificamente, principalmente para direito constitucional. A área de concentração dele principal, ou seja, todas as pesquisas e linhas que são desenvolvidas, são da área de Constituição, Sociedade e Pensamento Jurídico. Então, a área de concentração dele é que vai definir como as pesquisas vão ser recebidas e, mais especificamente, em cada uma das três linhas que a gente vai aprofundar logo mais. Então, a gente tem três linhas, cada linha com professores orientadores possíveis para a sua aprovação, e seu projeto precisa se encaixar dentro de uma dessas linhas. E o PPGD UFC, ele é um programa com nota CAPES 4. O que significa ser um programa com nota CAPES 4? É uma nota alta, mas nem tanto, porque a gente tem a CAP 5, CAP 6 e até a CAP 7. No direito, a gente não tem CAP 7, a gente tem no máximo a CAP 6. Quanto maior a nota da CAP, significa que maior o programa de internacionalização, maior a força de difusão das suas pesquisas. Então, quem é que é CAP 6, por exemplo? O USP é CAP 6, o FMG é CAP 6, tá? E na prática, o que isso vai influenciar na tua vida? Por exemplo, em alguns momentos, em alguns processos seletivos, se tu está pensando, por exemplo, em fazer o mestrado na UFC e o doutorado na USP, a USP, você não vai precisar fazer a prova de conhecimentos jurídicos, pelo menos no edital atual, se você tiver feito o mestrado CAP 6, né? No caso, a UFC é CAPES 4, então você vai precisar fazer a prova de conhecimentos jurídicos na USP também. Então, lá tem essa lista, essa exceção, e também a questão com relação a doutorados e mestrados sanduíches, é possível de ser realizado, vários colegas meus foram sendo estudantes pela UFC, mas um programa mais institucionalizado, com CAPES mais alto, tem essa internacionalização mais latente. Fora isso, não vai causar tanto impacto na tua pesquisa imediatamente, tá? Também pode ter uma relação com alguma dificuldade de obtenção de bolsa de pesquisa, mas atualmente no Brasil está difícil conseguir bolsa de pesquisa em quaisquer dos programas. Vou falar bem a sinceridade. Então, na minha época, eu consegui entrar e ser bolsista depois de um ano no mestrado, mas está cada vez mais difícil conseguir essa bolsa. Inclusive, o próprio edital trata isso no final, dizendo que a bolsa tem que ser obtida depois, mediante órgãos de fomento, caso seja disponibilizada, tá bom? Então, a gente já sabe o que é esse PPGD-UFC. Eu já falei inicialmente dessas linhas, e aí, aprofundando cada uma das linhas, a gente tem a linha 1, que é direitos fundamentais e políticas públicas. Todas as linhas, elas são, de certa forma, abertas. Então, o que é direitos fundamentais e políticas públicas? Pode ser muita coisa. Então, a gente percebe que isso, né, é possível justamente para que você consiga encaixar o seu projeto em uma das linhas específicas. O mestrado da UFC, ele tem essa característica, né, de permitir com que você consiga, de certa forma, adaptar seu tema, seu problema, para constar em uma dessas listas. Mas ele traz especificações, então ele vai dizendo detalhadamente quais são os projetos que estão inclusos nessas linhas, que têm orientadores disponíveis, e aí a minha recomendação é de que você faça seu projeto de pesquisa pensando já nessa adequação desses projetos, dessas linhas. Então, na linha de pesquisa 1, a gente vai ter democracia e finanças públicas, direito das minorias e fortalecimento das cidadanias, direito social, direito do trabalho e processo trabalhista, finanças públicas e direitos fundamentais, políticas públicas e direitos fundamentais,
Serviços públicos e condições de efetividade. São muitas opções, mas para quem está aqui no Teams, e se você está aí no Instagram e quer entrar no Teams também para poder ter acesso ao que está sendo transmitido por slide, porque eu descobri que transmitir pelo Instagram é difícil, você conseguir transmitir a tela do seu computador, não é tão simples assim. Eu vou começar agora a transmitir a minha tela. E aí, pronto, começou a transmitir a tela, e aí eu vou mandar aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ingressar no site aqui no PPGD Direito UFC, que é o site da inscrição do projeto, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, que tem aqui o edital de inscrição e a ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição é obrigatória que você vai ter que ingressar. E aí, a gente vê aqui é o edital, aqui a ficha de inscrição aqui, que você vai precisar preencher. Eu falo um pouquinho mais sobre esses requisitos já já. Eu estou procurando boa área de concentração. Tá vendo? Ó, tem uma parte aqui na lateral da esquerda que você vai poder acessar a área de concentração em linha de pesquisa. Essa parte é muitíssimo importante, porque a partir daqui você vai montar teu projeto. Tem um critério, inclusive, de avaliação do projeto que você precisa, em vários momentos, comprovar que você está trabalhando, abordando o seu tema dentro da linha de específica do programa. Então, aqui, quando você entra, tem área de concentração e linhas de pesquisa. Quando você entra em linhas de pesquisa, se você clica aqui, você vai ter acesso a essas 3 linhas. Então, eu já descrevi a primeira linha. Tudo isso, obviamente, está no edital, né? Só que qual é a vantagem de você olhar pelo site? E é uma coisa que não está no edital, que está no site. Você vai verificar quem são os professores vinculados aos projetos gerais. Então, eu falei democracia e finanças públicas, mas eu não falei que o professor Hugo de Brito Machado é o responsável por essa linha. Então, quando você estiver escrevendo o seu projeto, um dos requisitos é que você indique 3 potenciais orientadores. Para isso, seria interessante que você conhecesse qual é o pesquisador, qual é o professor daquela linha, daquele projeto que você quer submeter. Então, tem projetos que tem mais de um professor. Políticas Públicas e Direitos Fundamentais é um projeto dentro da linha de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas. E aqui, quando você entra na linha, ele dá um descritivo melhor sobre o que isso significa. Então, aqui tem áreas do direito, por exemplo, irradiação de direitos fundamentais nas relações privadas, direito de personalidade, relações de consumo, tudo isso pode ser investigado dentro da linha. E aqui a gente tem o Carlos César Souza Sintra, o doutor João Luiz Nogueira, a doutora Maria Vital da Rocha, que a Maria Vital também está constando, né, como uma das bancas justamente dessa linha 1. Então, a gente percebe que o programa é feito de pessoas, as pessoas têm seus próprios estudos, têm a sua própria forma de ver o mundo, e elas vão se sentir mais confortáveis para orientar dentro da perspectiva teórica, da perspectiva de análise que elas já utilizam. Portanto, é importantíssimo que você conheça sobre os professores, e para isso você sempre pode pegar aqui, ó. Peguei, não conheço o professor Hugo de Brito Machado. Tenho que estudar na UFC? Para conseguir conhecê-lo, vamos supor que eu sou de outra instituição. Não, você pode ir aqui na plataforma Lattes, você vai buscar o currículo dele. Então, aqui, ó, você vai buscar o currículo dele, e aí, facilmente, você vai encontrar. Aqui é o Machado ou é o Machado II? A gente tem 2. Eu acho que é o Machado II. E aí, você vê aqui, quando você abre o currículo dele, como é que você descobre, né? O que que você analisa dentro do currículo Lattes, do autor? Você vai analisar principalmente as últimas publicações, né? Vai ver o que ele está lendo, quais são os referenciais teóricos que ele utiliza. E você também vai ter a curiosidade de observar quem é que ele está orientando. Então, aqui embaixo, né, vai ter quem é que ele está orientando em sede de mestrado, em sede de doutorado, e os temas que ele está orientando e que recentemente foram
aprovados através da orientação dele. Aqui embaixo, é bem grande o currículo dele, normalmente todos os professores que estão lá têm um currículo bem extenso, às vezes pode dar um pouco de medo de olhar para tudo isso, é muita coisa. Mas se você for procurando aqui, você encontra, você dá um Ctrl F em orientação, ó, orientações. Você dá um Ctrl F em orientações e você encontra aqui as dissertações de mestrado que ele está orientando atualmente. Então, a gente tem o custo da desconfiança no Brasil, a teoria do incentivo como instrumento de maximização, a utilização de Big Data e inteligência artificial para a administração pública tributária. Então, tudo isso aqui você percebe que são temas correlatos, você inclusive descobre quem são os orientandos dele, e aí você pode entrar no Lattes dos próprios orientandos também, e consegue fazer um mapeamento de possíveis referenciais teóricos que ele está utilizando, e também consegue, caso você conheça, caso você mande um e-mail e os orientandos lhe respondam, saber como que é o tipo de orientação que ele faz, né? Porque cada orientador tem um perfil diferente e é bom que tenha um fit, como eu até já falei num mini vídeo que eu publiquei no Instagram, de um live que eu fiz com o professor Michel, que é bom ter esse fit, né? Do que você espera do orientador, do que o orientador espera de você. Tem uns que cobram mais, chegam mais junto, outros te dão mais liberdade de atuação. Isso não significa ser um bom ou ser um mau orientador, apenas é um estilo diferenciado que vai casar ou não com seus objetivos. Então, essa primeira parte, ela é extremamente importante para que você possa definir o projeto e a sua linha dentro dos seus estudos, mas também formatando para que ele tenha maior chance de ser aceito, tá bom? Então, a gente volta aqui para o edital, mas antes disso, deixa eu olhar o chat aqui que eu acredito que falaram comigo. Só bom dia. Eu estou usando o Teams pela primeira vez hoje, então pronto, voltei para cá. Acho que está tudo certo. Então, vou beber um pouquinho de água. Quem está aqui no Instagram e quiser continuar acompanhando, entrem no Teams. Eu acho que vai ficar mais fácil para vocês acompanhar, tá? Muito bem. Opa, vamos lá então. Eu fiz aqui uma espécie de perguntas e respostas, cujas respostas estão todas no edital, tá? Mas é só para ser mais sistemático, já que a gente tem muita coisa para falar e rapidamente a gente passou 20 minutos aqui, eu só falei das linhas de pesquisa e dos possíveis professores orientadores. Tá. A primeira pergunta que você pode ter, né, agora que você já entendeu o contexto, entendeu as possíveis linhas de pesquisa, eu posso fazer esse mestrado, esse processo seletivo desse mestrado, desse doutorado? Bom, para responder isso, a gente tem que olhar por três perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a questão, né, que eu até já abordei no Instagram, que são as suas questões pessoais, tá? Então, lá no final do edital, ele vai falar de todas as obrigações que você vai ter enquanto docente do programa de mestrado e doutorado da UFC. E essas obrigações, elas incluem publicar, elas incluem frequentar as disciplinas que o seu professor orientador julgar que assim você deva proceder, claro que é uma conversa, uma troca, e escrever uma dissertação, escrever uma tese ali no prazo de 2 ou 4 anos, dependendo, né, de qual for o seu nível. E aí, nesse momento, você tem que visualizar: será que esse é meu momento para fazer esse processo seletivo? Porque quando você passar, muito dificilmente você vai recusar, né, essa vaga. Então, é uma questão que a gente se coloca. Vou precisar interromper um momento, porque a minha cachorra linda e maravilhosa pegou um caderno e está rasgando. Um momento. Abel. Ok, voltamos à programação normal. Gente, essa cachorra dá muito trabalho, mas eu amo. Assim, é um trabalho danado. Aí, vamos lá.
Vamos lá, deixa eu mostrar aqui também. Bom, tirei um fundo de tela aqui um pouquinho, porque aí caso ela apareça por aqui, vocês podem ver também, que eu sei que teve gente que entrou aqui só para vê-la. Então, eu falei das questões pessoais. Você tem que visualizar se realmente é o seu momento, sabe? Porque são 2 anos muito intensos de programa de mestrado, que você vai precisar cumprir várias obrigações conforme tem no edital. Você tem que ter disponibilidade para isso. Você tem que analisar também questões técnicas, que também estão inclusas no edital. O que, que são essas questões técnicas? Então, por exemplo, uma pergunta muito comum é: ainda estou na graduação, posso prestar o processo seletivo para o mestrado? Ou ainda estou terminando o mestrado, posso prestar o processo seletivo para o doutorado? Bem, o edital ele trata explicitamente sobre isso, falando que você pode sim prestar o processo seletivo, mas a tua matrícula, né, caso você seja aprovado, está condicionado a você comprovar que você concluiu a sua graduação e que você concluiu o seu mestrado. Como é que você comprova isso, né? O edital ele traz algumas possibilidades. A primeira e mais óbvia dela é através da apresentação do diploma. Porém, como o diploma é algo que às vezes demora a ser expedido, a ideia é que você possa apresentar também a sua ata de defesa, o seu histórico demonstrando que você já finalizou os créditos e que isso seja aceito. Então, sim, você pode fazer o processo seletivo ainda durante o mestrado para o doutorado, ou você pode fazer o processo seletivo ainda durante a graduação para o mestrado, contanto que você finalize até antes da matrícula, que vai ser efetivada após os resultados finais. Então, a gente está falando aqui de dezembro, tá? Vocês têm que ter finalizado tudo até dezembro. Dito isso, então a gente já falou, analise as suas questões pessoais, realmente faz sentido para você fazer esse mestrado, fazer esse doutorado, às vezes sem bolsa, você tem como se bancar durante esse tempo, como é que você vai conseguir coordenar essas atividades? Pensando nessas questões técnicas, né? Se você tiver em uma fase, precisar concluir para entrar em outra, e também questões de preparo. Essa é muito boa da gente conversar, porque é o seguinte, o edital abriu dia 13, hoje é dia 16, e você tem até o dia 27 para inscrição. Stephanie, o que eu preciso para inscrição? Você precisa submeter o projeto pronto, lindo, acabado, inclusive que você vai defender na sua banca para ingresso, né? Uma banca que é feita virtualmente esse ano. Stephanie, mas como que eu vou fazer um projeto em tão pouco tempo? É porque a ideia é que esse pequeno tempo seja simplesmente para que você possa adequar, né, o seu projeto àquela linha específica, aquele professor específico, mas o grosso do projeto ele já deveria estar pronto, tá? Então as pesquisas, as leituras, elas já deveriam estar feitas. É muito difícil você fazer um projeto consistente em tão pouco tempo. Então, se você chegou aqui e ficou triste com essa notícia, você pode sim já começar a preparar o seu projeto do próximo ano, porque o bom do mestrado e do doutorado é que você pode sempre submeter no ano seguinte, né? Todos os anos vão abrir a seleção e você pode já se preparar com calma, né, para que você possa ser aprovado. Então, essa questão de preparo, você tem que apresentar o projeto até o dia 27, até a meia-noite no dia 27, e aí a ideia aqui é que você faça esse projeto bem feito. Foi feita uma pergunta aqui no chat sobre se o projeto pode ser considerado, se há a questão do autoplágio no projeto. Existem vários requisitos para o projeto e a questão do plágio é um deles, tá? Então, assim, autoplágio, na verdade, essa forma, né, não é que não existe especificamente algo chamado autoplágio, ou seja, você produziu um trabalho acadêmico anterior e agora você está usando esse trabalho acadêmico novamente sem fazer a referência ao seu trabalho anterior. O ideal, o correto, é que você faça referência ao trabalho anterior, dizendo que já foi trabalhado esse tema em outro trabalho. Só que qual o problema? O problema desse edital é porque você não pode submeter um projeto que possa ser identificado. Então, imagina que eu já desenvolvi o meu projeto de mestrado, a minha dissertação sobre o tema.
e eu quero pegar uns pedaços da minha dissertação e fazer o meu projeto do doutorado com esses pedaços da minha dissertação. Teoricamente, né? Como que faz para não ter autoplágio? Porque se for identificado plágio, você também está desclassificado. Então, você precisaria dizer que foi você mesmo que desenvolveu isso em sede de mestrado e teria que colocar isso na nota. Quando você diz isso, o que que você está fazendo? Você está identificando teu projeto. E aí, quando você identifica teu projeto, você também é eliminado. Então, no final das contas, não existe autoplágio no projeto. Por quê? Porque se você colocar qualquer coisa sem a referência, vai ser considerado plágio, porque ninguém vai saber que foi você que submeteu aquele projeto e você vai ser eliminado. Então, a ideia é que você faça algo original, que você submeta algo para esse processo seletivo, evitando eliminação por plágio e eliminação por identificação do projeto, porque você fica entre a cruz e a espada entre um e outro. Então, nesse sentido, é muito difícil, porque o projeto ele vai ser analisado às cegas, tá? Então, o Enio colocou uma mensagem no chat aqui, né, com relação a isso, que era bom fazer uma citação dessa mostrando que já tem pesquisa em desenvolvimento. Sim, de fato é legal você fazer isso, mas de modo não pessoal. Então, dizer que o pesquisador tem experiência em desenvolvimento, mas de modo nenhum pode dar para te identificar, porque se a pessoa que está analisando conseguir te identificar direta ou indiretamente, você vai ser eliminado, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com isso. E aí, seguindo, o que posso fazer? Tem que visualizar essas questões. E 4, como que eu vou definir o recorte do meu tema problema no projeto? Já falei extensivamente sobre isso, através das linhas de pesquisa, através dos projetos dos professores e da análise dos currículos Lattes, tá bom? Então, eu vou prosseguir aí, depois a gente abre uma parte para as perguntas do pessoal que está aqui no Teams. Se você está aqui no Instagram e quer entrar no Teams, é o link na bio, você vai lá. Se não aparecer link nenhum, você pergunta para o pessoal lá dentro, o chat está aberto e aí eles te mandam link para poder você entrar aqui comigo na sala. Como é que eu vou definir meu recorte de um problema? Adaptando a banca, adaptando ali ao meu possível professor orientador e fazendo essa análise a partir da análise do Lattes e da análise das linhas dos projetos de pesquisa. Mas para isso você já tem que ter uma pesquisa prévia no tema, porque vai ser muito difícil você elaborar o projeto todo do zero agora. Você precisa ter leitura de referencial teórico. Quantas fases são, então, né? Porque até agora eu só falei do projeto, do projeto, do projeto. Quantas fases são ao todo? São 4 fases, todas remotas e virtuais. A primeira fase, que vai ser determinante agora, é a análise preliminar do projeto. Então, eu indico que você se preocupe agora, principalmente com os documentos que você vai ter que ingressar formalmente lá, e aí vocês vão receber o checklist, quem está no grupo do WhatsApp, quais são os documentos que vocês têm que apresentar, e o projeto em si, tá? Depois disso, quem é que vai passar para a próxima fase? Quem tirar mais de 6 no projeto. Essa fase ela é eliminatória, ela não é classificatória. Então, quem tirar mais de 6 no projeto vai passar para a próxima fase. Todo mundo que tirar mais de 6 no projeto vai passar para a próxima fase? Não, até o número de 3 vezes as vagas. E quantas são as vagas? São 12 vagas de mestrado para cada linha e 4 vagas de doutorado para cada linha. Então, no total, são 36 vagas de mestrado e 12 vagas de doutorado no geral. Então, 3 vezes desse número de vaga, sendo aprovado acima da nota 6, você vai conseguir entrar. Então, você só precisa tirar o 6, né, para que não seja eliminado nesse primeiro momento. Depois, o projeto vai ser ainda mais importante no momento em que você for fazer a arguição e a defesa, né? Você não vai poder mudar o seu projeto entre um e outro. Mas, nesse primeiro momento, na escrita, basta ser classificado com mais de 6, ok? Então, é feita a análise preliminar do projeto, que é eliminatória. Depois é feita a prova oral. A prova oral ela é feita com base na bibliografia indicada nos anexos,
A gente fala um pouquinho mais à frente sobre como que você vai escolher essa bibliografia, se precisa ler tudo, e aí eu detalho isso um pouco mais a seguir. A gente tem a arguição e a defesa do projeto, que também é eliminatória e classificatória, como eu falei, é o mesmo projeto que você submete agora, no dia 27, então é algo que você vai precisar fazer bem feito, esse projeto. E a gente tem a prova de títulos, que ela é simplesmente classificatória, apenas em caso de empate, e a pontuação está no próprio edital, né, dos possíveis títulos que você pode comprovar, publicações que você pode comprovar para ingressar. Nesse sentido, até aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Boa. Tem uma dúvida aqui do Eduardo, que eu achei muito pertinente, que é o seguinte. Para quem não tem o escopo montado do projeto para envio, precisa iniciar a preparação para o edital do próximo ano, né? Pelo que eu entendi, porque esse já é o edital de 2022, Eduardo. Então, você está fazendo processo seletivo agora para ingressar em 2022. O próximo edital é o de 2023, né? Que o processo seletivo vai ser durante o processo durante o ano de 2022. Sim, o ideal sempre é que você comece a sua pesquisa, o seu projeto agora, antes, muito antes, porque você tem que se formar enquanto pesquisador, porque senão você vai ingressar, vão ter 1000 disciplinas, 1000 leituras, 1000 artigos por disciplina e você não vai saber como fazer isso e como articular isso bem, porque você ainda não tem leitura do seu tema, você não tem exatidão sobre o que você quer pesquisar, o que você quer fazer com essa pesquisa também. E aí tem uma aula que eu dou que é muito interessante, que se vocês quiserem depois, eu posso abrir aqui para vocês, que é uma aula que eu dou sobre como escolher o tema da sua pesquisa e o seu tema-problema alinhado com a sua vida, né? E aí são 5 vertentes, 6 vertentes que você tem que olhar para que faça sentido dentro do seu plano de carreira e dentro do seu plano de vida, né? Para que o mestrado e doutorado seja muito mais leve do que hoje em dia é, que muitas pessoas passam por aí sem entender muito bem, sem ter sentido, né? Nessa etapa, faz só para cumprir uma etapa e conseguir uma publicação. De toda forma, né, na UFC agora, se você já estiver preparado, você pode submeter, senão você já pode se preparar para o do próximo ano. As linhas não mudam, a área de concentração não vai mudar, os professores também que continuam lá. O que vai mudar é a banca, e aí a banca você vai ter um tempo para se adaptar. Tanto é que da inscrição para a prova oral é só em meados de outubro, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E aí você vai conseguir ter esse tempo para estudar a bibliografia que modifica, para se adaptar ao que a banca espera, mas o projeto em si, você já pode começar agora a ser feito, tá? Você já pode começar a pesquisar agora. E aí tem vários cursos que preparam para projeto ao longo do tempo e que te ensinam a ser pesquisadores. Vamos lá, prova de línguas, né? Na minha época, a prova de línguas ela era obrigatória já no momento do ingresso. Agora não, você tem até 12 meses após a matrícula para comprovar a proficiência. Isso é maravilhoso, né? Então, no mestrado, você precisa de proficiência ou em inglês, ou em francês, ou em italiano, ou em alemão. E no doutorado, você precisa comprovar 2 línguas. Então, no meu caso, por exemplo, foi inglês e italiano. E aí o anexo 1 já traz quais são os certificados que já são validados, né? Como TOEFL, se eu não me engano. Tem lá a lista bonitinha. E você também faz a prova na própria Casa de Cultura, na Universidade Federal do Ceará. É uma prova fácil, tranquila, mas você tem bastante tempo aí para se preparar. E como que você escolhe qual a língua que você vai prestar a prova de línguas, né? Isso não é obrigatório, basta comprovar a língua, uma dessas 4 línguas, mas a minha recomendação é que você escolha a língua daqueles autores que você vai trabalhar, né, na sua tese, na sua dissertação, para que você possa ter acesso a ler o original da obra. Então,
Sempre pensando nesse sentido. E aí, por exemplo, se você está trabalhando com direito público, muito provavelmente você vai precisar do francês, algumas questões ali de direitos fundamentais, né? Com a lexia, a gente vai precisar do alemão. Então, tudo isso é importante para que a gente possa fazer uma boa pesquisa, ter a língua necessária para conseguir ler o autor no original, tá? Obviamente que isso é a minha recomendação. Você, nesse momento, não precisa comprovar isso de acordo com a sua pesquisa. Você pode fazer a prova de inglês e buscar aprender alemão depois para conseguir ler o Alexi no original, tá? Então, a nota mínima necessária, eu já falei, a nota 6 para o corte do projeto. E o que vai precisar conter nesse projeto de pesquisa, né? E aí a gente trabalha de trás para frente. Então, primeiro a gente observa o que vai ser avaliado. Vocês têm que sempre pensar com a cabeça do avaliador. Então, quando eu participo de banca, né, eu estou ali vinculada aos critérios que estão sendo utilizados e eu vou conseguir parametrizar minha resposta dentro do peso de cada um daqueles critérios. Dessa forma, a gente tem que observar como que o avaliador vai observar o projeto e como que ele vai pontuar. Então, a gente tem um item no edital que fala sobre isso. Então, 20% é para você comprovar a aderência da tua pesquisa àquela área de concentração, àquela área da linha de pesquisa. Então, você precisa fundamentar muito bem o motivo pelo qual faz sentido você realizar aquela pesquisa na Universidade Federal do Ceará, tá? Porque 20%, então um quinto da nota, vai ser pertinente a essa aderência. 20% da nota vai ser pertinente ao seu problema de pesquisa. E aí, o seu problema de pesquisa precisa estar muito claro, muito bem delimitado, porque imagina que o avaliador tem muitos trabalhos para avaliar. Ele vai querer avaliar e ele vai conseguir pontuar melhor se você for muito claro, se tiver destacado qual é o problema que você está enfrentando e como você vai fazer isso, que é outro ponto, né, da metodologia e dos objetivos. Mas tem que facilitar para o orientador para que visualmente ele consiga observar e já saber sobre o que você vai tratar. Tanto é que o projeto de pesquisa para a UFC tem no máximo 20 páginas, excluindo capa e referenciais. No entanto, o ideal é que tenha menos ainda. Quanto menor o projeto, melhor. Agora, sem perder a sua qualidade e a sua profundidade, porque, na verdade, ser sucinto é muito mais difícil do que ser prolixo. Porque prolixo você pode ficar descrevendo conceitos, mas no final não arrematar, porque o projeto é para dizer de onde você está partindo, aonde você pretende chegar e quais os instrumentos que você está utilizando para análise. E aí um pesquisador mais experiente, né, um avaliador vai conseguir olhar e dizer, ok, esse projeto é viável ou não de ser desenvolvido aqui, ou não por esse pesquisador ou não. E é isso que você tem que comprovar. Você tem que comprovar que você é um pesquisador que tem condições teóricas, práticas de viabilizar uma pesquisa para resolver, né, para investigar um problema que é viável de ser respondido dentro daquela tua linha, né, dentro daquelas possibilidades de professor orientador e dentro daquela metodologia proposta. Então, 20% é da aderência, 20% é do problema claro, 20% é dos objetivos, mais o referencial teórico e as fontes. Então, referencial teórico, fontes e objetivos, eles não são 20% cada um. É 20% de todos eles, tá? E aí, eles precisam estar interconectados entre si. Então, o objetivo, o referencial, a fonte, o problema, tudo isso bem amarrado, bem interconectado, para que seja possível a viabilização de um projeto de pesquisa forte, ok? A gente tem 20% para metodologia, e esse é um erro que muitos pesquisadores cometem, que é de escrever metodologias genéricas, tipo, vou fazer análise bibliográfica através do método indutivo, observar a jurisprudência dos tribunais. Não é isso que o avaliador quer saber. Ele quer que você descreva o passo a passo do que você realmente vai fazer e do que você realmente vai utilizar para conseguir chegar naqueles objetivos. Então, você tem que descrever de modo pormenorizado.
vou analisar a jurisprudência do Tribunal X por conta de Y, no lapso temporal Z, usando o método Y, entendeu? Então, você precisa ser específico e você precisa justificar essa metodologia demonstrando o caminho que você vai fazer para chegar no resultado final. Vou entrevistar, a estrutura da entrevista semi-estruturada vai seguir esse padrão, vou encontrar essas pessoas dessa forma, vou selecionar essas pessoas por isso, e aí você vai detalhando, tá? A metodologia demonstrando essa expertise. Então, muito mais do que nomes e siglas, mas eu não sei o método XYZ, foque em demonstrar o percurso do seu problema, tá? Quem me ensinou isso foi, inclusive, o professor Vigílio Afonso da Silva, lá na USP, né, numa disciplina de projeto. Então, a gente analisou os projetos um dos outros, e ele falava muito isso, né, para a gente demonstrar o caminho, que o que o professor quer ver é se é possível, se é viável, se é demonstrado o caminho. E a viabilidade, que é justamente 20% da nota vai ser com relação à viabilidade do projeto. O que significa essa viabilidade? É possível fazer nesse tempo, tá? Proposto. Então, se você fizer um objetivo geral muito grande, com recorte muito pouco elaborado, o pesquisador mais experiente vai ver que essa pesquisa não é viável juridicamente falando, não é viável, por exemplo, um pesquisador que não consegue ainda, não tem maturidade de pesquisa e propõe algo muito profundo. Essa viabilidade, nesse primeiro momento, né, pela característica do pesquisador, não vai poder ser feita porque o projeto não é identificado. Mas esses critérios, em certa medida, se repetem na arguição da prova oral. Em certa medida, tem outros que vão aparecer, mas a demonstração da viabilidade ela é muito importante. Então, você percebe que é muito mais justificar o seu projeto em si. Claro que tem que ter referencial teórico, mas nesse momento ele pesa apenas dentro do critério de 20%. O restante é o problema que tem que estar bem montado e a forma como você vai olhar e a viabilidade que ele tem que apresentar, tá bom? E aí, o passo a passo do que tem que conter no projeto de pesquisa, eu vou enviar para vocês no checklist, porque está no edital a ordem e o que deve ser apresentado, e eu demoraria uma aula inteira novamente, a gente já está chegando quase a 1 hora, eu demoraria uma aula inteira novamente para ensinar como fazer um projeto de pesquisa. Eu posso dar um curso só sobre como fazer um bom projeto de pesquisa. Para o pessoal que está aqui dentro da sala, eu consigo mostrar para vocês o projeto de pesquisa que eu usei, tá? É o melhor projeto de pesquisa do mundo? Não. Faço projetos de pesquisa melhores agora? Faço. Com certeza, né? Porque eu fiz esse projeto em 2015 e estamos em 2021 e eu estou terminando doutorado. Mas foi o projeto que foi aprovado na época e eu queria que, caso vocês ainda não tivessem a oportunidade de ver um projeto de pesquisa, que vocês pudessem ver um projeto de pesquisa. Quem está aqui no Instagram tem que entrar no link da bio, porque, infelizmente, ainda não sou blogueira o suficiente para saber como espelhar a tela do meu computador. Quem souber, inclusive, depois pode me dizer. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem, né, a capa, bonitinha, com título, e aqui a segunda, né, esqueci o nome, a folha de rosto. Obrigada, gente. Folha de rosto, exatamente. E aí, vamos lá. A gente tem aqui o sumário do projeto, tá? Que ajuda o pesquisador mais experiente, né? O avaliador a se situar, muito embora não tenha colocado como obrigatório. Eu já destaquei aqui qual era o tema, qual era a linha de pesquisa e qual era o projeto específico, justamente para alinhar a temática. Eu precisaria aqui, né? Se eu fosse fazer hoje, eu já descreveria um pouco melhor por que o meu projeto tem relação com essas linhas, colocaria mais uns 2 parágrafos aqui. Eu já deixei o objeto da pesquisa, ou seja, o problema bem destacado para que eles pudessem observar assim que entrassem na pesquisa. E aí eu parti para a minha problematização, tá? Então eu fiz a minha problematização aqui, e aí no final da minha problematização eu já abri quais eram as perguntas que eu ia responder. A pergunta geral corresponde ao objetivo geral e as perguntas específicas correspondem aos objetivos específicos, tá? A ideia é que o objetivo geral
seja sustentado pelos objetivos específicos. Então, já peguei projeto para analisar que colocam 1.001 perguntas e não é assim que se faz para é uma pergunta, um objetivo geral para 3 a 5 objetivos específicos no máximo, até porque cada objetivo específico vai corresponder ali na sua ordem lógica a um capítulo mais ou menos do seu trabalho. Então, não adianta botar 15 perguntas, porque você não vai ter 15 capítulos. Normalmente são 3, 4 capítulos. Não é obrigatório, mas é normalmente o que se faz. Aí eu coloquei a justificativa embaixo, então preferi trazer a problematização em cima e a justificativa embaixo. E aí, isso é importante. Essa ordem que está ali no projeto, ela não é obrigatória de ser seguida. O importante é que contenham todos os elementos. Então, ontem me mandaram uma pergunta, até pelo Telegram, perguntando, professor, achei a ordem esquisitíssima da UFC aqui, não me identifico com essa ordem. De fato, ela é bem diferente até da que em Minas se usa. Na UFMG é diferente a ordem, a organização. Não tem problema, você não precisa seguir expressamente a ordem, não precisa ter expressamente os mesmos títulos. O importante é que seja claro e destacado para que o avaliador consiga te avaliar rapidamente, né? Para que você consiga comprovar que você faz sentido você estar ali dentro e que você também consiga trazer os elementos necessários, ainda que em tópicos diferentes. Então, aqui, no meu caso, foi exatamente o que eu fiz. Aqui é a problematização com a indicação de referenciais teóricas e práticas da pesquisa. Foi o que eu fiz. Eu coloquei a referencial teórico aqui dentro, tá? Da pesquisa. E eu ainda finalizei a parte da justificativa, novamente, trazendo por que é que isso fazia sentido dentro da linha de pesquisa que eu estava submetendo. Mas você pode abrir um tópico específico de referencial teórico, tá? Não tem problema, você não vai ser penalizado por conta disso, contanto que tenha esse conteúdo dentro do teu projeto, tá? Então, por exemplo, ó, aqui fala objetivo geral e específico com a indicação da pergunta problema e possíveis variáveis. Isso vai ter que estar no tópico dos objetivos gerais específicos? Não. Eu, por exemplo, criei um tópico aqui, objeto da pesquisa, e fiz isso bem destacado no começo, tá? Então, isso não é tão fechado assim, não. Você pode reorganizar. Claro que existe uma estrutura mínima, lógica, que você deve seguir, né? Não dá para mudar tudo também. Então, o ideal é que você apresente o contexto, delimite o problema, diga como é que você vai resolver, utilizando quais autores, fazendo que tipo de pesquisa de campo, que metodologia, e depois demonstrando, né, como é que está o cronograma da sua pesquisa. O ideal é isso. Mas existe uma certa margem para você destacar um tópico específico ou colocar o problema mais acima. Isso você pode fazer, contanto que todos os elementos estejam ali, tá? E aqui, para a gente finalizar essa parte do projeto especificamente, porque senão teria que dar uma aula só de projeto, eu até destaquei o referencial teórico aqui, agora que eu vi. Eu coloquei um pouco na problemática, mas eu destaquei o tópico de referencial teórico aqui. Então, destaquei referencial teórico. E aqui, vamos lá, deixa eu descer. Hoje, lendo isso, eu acho isso aqui horrível, mas na época foi o que deu para fazer. É importante a gente não gostar dos nossos trabalhos antigos, significa que a gente está evoluindo. E aí, cada pergunta correspondia, né? Como eu falei, pergunta geral, objetivo geral, perguntas específicas, objetivos específicos, tá vendo? Então, aqui, ó, eram 3 objetivos específicos só para um objetivo geral. O tipo de pesquisa que eu fiz, né? Eu coloquei aqui algo mais na linha, né, do que normalmente é feito, mas depois eu mudei esse entendimento para detalhar ainda mais, não só colocar, assim, pesquisa jurisprudencial, optas pelas decisões do STF, do STJ, mas dizer quais decisões, quais parâmetros de pesquisa eu vou utilizar. E aí a gente tem as hipóteses, né? E aí as hipóteses têm que estar relacionadas também com aquele problema, que são, assim, possíveis insights de como que você acha que o problema vai ser resolvido pelo que você já viu hoje, mas as hipóteses elas vão ser validadas ainda, né? Você vai fazer a pesquisa justamente por isso. E é importante você trazer um possível sumário, né? Para que o orientador, o avaliador, ele consiga bater o olho também e saber mais ou menos como é que você vai fazer a abordagem. Normalmente,
quando é em banca de qualificação, pelo menos, a gente vai direto no possível sumário, né? Os orientadores, avaliadores vão direto no possível sumário para já entender mais ou menos o que esperar da tua pesquisa. E aí, como é que você vai montar esse possível sumário se você ainda não terminou a pesquisa, né? Parece que a pesquisa está pronta, mas não é. A ideia é que você pegue cada um daqueles objetivos específicos e detalhe eles, né? Ponto a ponto de como você vai abordá-los. E aqui é só um sumário prévio, não precisa ser tão detalhado quanto esse que eu estou demonstrando aqui para vocês, que foi o que eu utilizei. Aqui a gente tem o cronograma de execução da pesquisa, que é mais ou menos quanto tempo você vai demorar para executar a pesquisa. Depois, lá na USP, eu aprendi que esse quadrinho aqui com esse X não é tão legal quanto você descrever como você vai fazer para realmente conseguir atingir esses quadrinhos, né? Descrever isso em parágrafos. Mas o mais usual é se usar, assim, esse quadrinho aqui com cronograma de execução. E aí a gente tem o levantamento bibliográfico e as referências bibliográficas. Qual é a diferença disso? O levantamento bibliográfico é aquilo que você vai levantar, né, para que você possa estudar ao longo do seu mestrado, do seu doutorado. Então, você pode elencar obras, inclusive, que você não leu ainda, porque você pretende se aprofundar nisso. Se você já puder fazer divisão por capítulos, já é legal também. É algo que você está dizendo assim, eu me comprometo de, se passar, detalhar isso aqui para vocês. E as referências bibliográficas é apenas tudo que você utilizou no seu projeto de pesquisa. Então, nas referências bibliográficas, você vai precisar ter utilizado de fato no projeto, tá? E aí, com isso, você tem o seu projeto, você vai conferir se ele tem no máximo 20 páginas. Lembrando, ó, o meu teve 26, mas isso aqui é a bibliografia. Tem que ter no máximo 20 páginas até aqui, tá? Até aqui. Então, o meu ficou com 19. E aí, tirando a capa e a folha de rosto, beleza? Então, pronto. Você terminou o seu projeto, você vai submeter. Aí, essa parte eu vou falar um pouco mais rápida, porque a gente pode ter novas reuniões, novos contatos daqui para o final. Como eu falei, o processo seletivo dura até dezembro. Então, vocês vão passar por outras fases, né? Depois que o projeto já for avaliado, que você passar nessa primeira fase, você vai para a prova oral. E aí, eu sugiro que você se preocupe agora, estritamente, com a melhoria do projeto, pelo menos até o dia que finaliza a inscrição, dia 27, e depois comece a se preocupar com o material para a prova oral, tá? Porque a prova oral vai ser do dia 1º ao 6 de novembro. Então, vocês têm um tempinho ali, apesar das obras serem longas, extensas, e se você já estava se preparando desde o ano passado, algumas você já deve ter lido, tá? E aí as perguntas que normalmente me fazem, professor, eu preciso ler tudo? Como que eu vou selecionar, tá? Essa é a pergunta clássica, porque a linha 3 está com uma literatura extensiva. O ideal, sim, é que você leia tudo, tá? O ideal é que você leia tudo. Mas não tenho como ler tudo. O que que eu faço? Como que eu escolho? Aí tem, de novo, a gente tem que olhar para os critérios de avaliação. O que que vai ser avaliado? Vai ser avaliado 1/4 da nota vai ser domínio do tema, então você tem que dominar o tema. 1/4 da nota vai ser uma articulação coerente, né, entre o tema, as suas pesquisas, né? Então você tem que fazer essa articulação coerente com aquela obra com que você vem desenvolvendo. 1/4 vai ser uma conexão com a linha de pesquisa, que é você defender, demonstrar por que que esse autor tem relação com a linha de pesquisa e dialoga com os demais. E 1/4 é clareza e segurança na exposição. Então, você percebe que domínio do tema é importante? É importante, que é 1/4 da nota. Mas se você não souber justificar por que ele dialoga com os demais autores, por que ele dialoga com o programa, por que ele dialoga com a sua pesquisa, com os seus orientadores, você não consegue os outros 3/4 da pontuação. Dessa forma, qual é a indicação que eu tenho para que vocês consigam selecionar as obras? Vocês vão selecionar obras que são mais basilares, mais fundamentais, tá? Em cada linha tem obras assim, que são obras que vão passar por vários temas, são obras normalmente mais extensas. Sempre tem o Paulo Bonavides em alguma linha, e vocês já deviam ter decorado. Se você está pensando em fazer um mestrado, o doutorado na UFC, não sei por que você não decorou o Paulo Bonavides ainda, ele vai cair. É o constitucionalista mais referenciado
da Universidade Federal do Ceará. E aí, deixa eu abrir aqui no Teams para vocês, porque vocês conseguem me acompanhar melhor. Quem está aqui no Instagram está perdendo a apresentação, né? Até do próprio projeto de pesquisa que eu mostrei. Tem algumas perguntas, mas eu vou responder mais ao final, porque eu acho melhor mostrar aqui o edital para quem está aqui dentro. Boa. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o anexo 2, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a linha de pesquisa 1, Direitos Fundamentais e Políticas Públicas. Você já investigou a linha, você já sabe seus possíveis orientadores, né? Que tem que constar no projeto também. Na minha época não precisava, por isso que não estava lá no meu, mas agora você tem que postar os três possíveis orientadores justificando, tá? Isso tem no checklist, vocês não vão perder isso, não. A Fernanda perguntando como é que entra no Teams. Está no link da bio, você entra no grupo de WhatsApp, lá tem o link do Teams. Se não tiver, tu pode pedir ou para o Enio ou para o Eduardo, o pessoal que está aqui dentro, eles te mandam, viu, gente? O pessoal, tô pedindo ajuda aí. Porque eu tô aqui, eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, só 2. Boa. E aí, aqui, a gente tem quem é a banca examinadora. A banca examinadora é a professora Maria Vital da Rocha. Ela é da UFC, tá? Ela foi minha professora de sucessões. Tem o William Paiva Marques Júnior, também da UFC, também foi meu professor de Direito Civil. E o André Dia Fernandes, que está pela Unicef, tá? Então, convidado externo. E aí, obviamente, que você tem que analisar o Lattes dessas pessoas, tem que ver o que eles estão estudando agora, quem é que eles estão orientando agora, tem que analisar o currículo, porque eles vão avaliar com base na perspectiva de mundo deles. E lembrando que tudo, né, todas essas etapas, elas possivelmente são contestáveis, né? A gente pode colocar recursos. Então, imagina que você seja professor de uma banca, você vai querer responder de modo que a tua resposta tenha o mínimo de recursos possíveis. E como você vai fazer isso? Você vai responder dentro daquilo que você tenha mais segurança, né? Então, aquilo que você leu, que você já estudou, que você tenha certeza. Por isso que conhecer a banca examinadora é muito importante para saber como que ela possivelmente vai cobrar os assuntos e os temas. Até porque as indicações bibliográficas, elas são advindas dos professores daquela linha de pesquisa, né? E eles vão recomendar textos ou deles ou que dialogam com textos deles, né? Que eles usaram para a elaboração de seus próprios textos. Então, aqui no caso da linha de pesquisa 1, como um exemplo para vocês. O Alexi, ele é um desses livros fundamentais, longo, e a gente tem também o Virgílio, né? Que foi quem fez a tradução do Alexi. Então, assim, essa dupla, né, junto com o curso do Paulo Bonavides de Constitucional, vai te dar a base necessária para tu conseguir discorrer sobre qualquer coisa, praticamente, de direitos fundamentais, né? Dentro da perspectiva da teoria dos direitos fundamentais em si. E aí você vai conseguir articular isso com a sua resposta prática. No entanto, você vai ter que precisar conjugar a escolha da bibliografia junto, né, dessa parte da bibliografia fundamental com textos mais específicos, né, das pessoas que estão na banca. Então, por exemplo, a gente tem aqui um artigo do professor André Dias Fernandes, que está na banca, tá? E aí é um artigo de poucas páginas. Você com certeza vai ler, porque ele está na banca, porque aqui você vai descobrir quem são os autores que ele utiliza, porque é um texto pequeno, mas o artigo dele não vai te dar tanto subsídio para responder, por exemplo, às vezes uma pergunta da professora Maria Vital, tá? Que usa outros referenciais. Então, para isso, você tem que estudar isso aqui, ó. Isso aqui é a cara da professora Maria Vital. Eu estou chutando, tá, gente? Eu não sei se foi ela que fez isso, mas ela trabalha muito com direitos da personalidade, ela trabalha muito com o direito civil, né? Ela é muito referência em direito romano. Então, você vai ver a cara dela aqui com base nisso. Não precisa ter estudado lá para saber disso, é só abrir o Lattes e analisar o currículo. Então, você tem que ter essa perspectiva de saber como dialogar do geral para o específico, porque o que vai estar sendo cobrado de você é saber se você sabe como responder a pergunta, se você sabe como articular a teoria
dentro da sua pergunta de pesquisa, entende? Então, vamos supor que perguntem algo muito específico de um autor que você não leu. Você pode até perder 1/4 da nota por domínio de tema, mas você pode articular aquela teoria e trabalhar com os demais, mostrando que você leu e que você entendeu as obras. Dessa forma, é muito interessante você escanear a obra como um todo. Você fazer um esquema onde você entenda a obra, os argumentos do autor, como ele se contrapõe e fazer ali já um mapa conceitual, um mapa teórico das obras antes de lê-las com profundidade. Você também vai fazer isso. Mas quando você tem esse panorama geral, nessa leitura mais inspecional, você vai conseguir se situar para responder melhor as questões. Lembrando que 3/4 da nota é você conseguir articular isso com o seu projeto de pesquisa, com a linha e demonstrar clareza e segurança. Então, eu já fiz banca, e aí uma das professoras da banca, não de seleção de mestrado e de doutorado, porque ainda estou concluindo meu doutorado, mas de seleção de professor. E uma das professoras da banca perguntava questões altamente recentes da jurisprudência que sequer eu sabia. Confesso que eu não sabia como é que se respondia aquilo ainda. E aí eu conversei com ela depois, professora Amanda Travincas, inclusive ganhou até o prêmio de tese da CAPES, maravilhosa, que eu divido a disciplina de Direitos Fundamentais, lá na UNDB. E aí eu perguntei, Amanda, essa pergunta é muito difícil. E ela falou assim: sim, mas eu quero saber se ele consegue, se ele tem base, né, e teoria para conseguir articular isso com o tema e conseguir demonstrar segurança para responder isso sem ficar nervoso, né? Então, mais do que saber a nota de rodapé, que inclusive foi perguntada por um dos professores da banca no ano anterior, é importante que você demonstre que tem leitura, demonstre que tem base, né, como pesquisador que sabe se identificar e que tem postura para responder. Então, precisa ler? Precisa. Precisa ler tudo muito minuciosamente? Não. Se você não souber como articular, você não vai conseguir obter toda essa pontuação. Então, precisa saber como articular. Escolha sempre fique variando entre um livro fundamental e obras menores, né, artigos menores, principalmente de autores da banca ou pessoas que dialogam diretamente com ele e investiguem o Lattes desses autores, tá? Isso é o melhor comentário que eu posso dar agora para vocês, mas pensem nisso, depois que vocês submeterem o projeto, vocês têm mais de um mês para se preparar para isso. E a defesa do projeto, né? Se você for aprovado na prova oral, você vai para a defesa do seu projeto na banca, aquele projeto que você colocou logo no começo e que você já está arrependido, porque você acha que já podia ter melhorado, porque você estudou muito depois, acontece. Mas você vai defender o seu projeto o melhor possível perante a banca. E aí vai precisar demonstrar, de novo, capacidade de resposta às perguntas da banca, então que você conseguiu entender. E aí eu sugiro o curso da professora Lília também, ela tem um curso sobre defesa em banca, em que ela vai mostrar, né, que é uma forma de negociação, que você pode responder perguntas muito bem, articular muito bem. Eu confio muito na professora Lília, eu sou aluna dela do Clube do Livro, então, com certeza, apesar dela não fazer para a UFC, é um bom curso. Tem que ter consistência e coesão na exposição, você precisa articular os dados com a teoria, demonstrar o domínio do tema e da metodologia e conectar com os tópicos do projeto. Então, os tópicos do projeto têm que estar muito amarrados. Você percebe que referencial teórico é importante, mas mais importante que isso é você saber defender o seu projeto e a sua pesquisa que você vai promover lá dentro, né? Se formar enquanto pesquisador. O que os avaliadores estão querendo saber é se você tem condições de ser um bom pesquisador, de tocar essa pesquisa e de entregar algo de valor para a sociedade no final, né? Para a sociedade e para o programa, desenvolvendo artigos e congressos e participando de pesquisas e dialogando dentro desse mundo. Portanto, se você não se sentir ainda preparado para isso, você tem tempo para se preparar para os próximos. Os títulos, eles vão contar apenas como critério de desempate. Por fim, é isso, é uma maratona, né? São 6 meses ali de intensa preparação, mas eu recomendo que vocês comecem já, nem que seja para o do próximo ano, se vocês decidirem que isso é para vocês. Eu tenho um post sobre por que não fazer mestrado e doutorado, às vezes não é a hora certa e tá tudo bem, nem todo mundo precisa fazer, mas
Se você acha que é para você, se você quer, se você tem uma pergunta de pesquisa, você pode ir por esse caminho, tá? E aí, eu vou mostrar para quem está aqui dentro do Teams como que é o checklist, abrir para perguntas e já fechar, porque a aula era para ser de meia hora, foi de 1h20, né? É bom porque, como não tem, quando eu dou aula em sala de aula, né? Eu tenho um horário para terminar. Então, eu sempre tenho que, às vezes, cortar o que eu ia falar ou adaptar, né? Aqui, como eu estou fazendo por mim mesma, eu posso ir até o horário que vocês aguentarem. Então, eu estou aqui. Deixa eu abrir o checklist. Eu preciso só parar a exibição 1 minuto. Eita, nós. Bom, eu vou responder as perguntas aqui, e aí, enquanto isso, eu faço a exibição do checklist. O pessoal que está aqui no Instagram acompanhou mais ou menos, né? Porque tudo que eu estou mostrando no computador eu não consigo fazer com que vocês vejam. Mas acho que deu para ouvir bastante. Espero que vocês tenham conseguido compreender algo. Se tiverem alguma pergunta, também pode mandar aí no chat, tá? Vamos lá, pessoal. O Eduardo falando que gostaria de assistir a aula de tema, né? Como escolher o tema e o problema com base não só no seu plano de carreira, mas no seu plano de vida. Beleza. Vou guardar essa informação no meu coração para disponibilizar assim que possível. Para mandar um projeto como o seu, bastaria tirar o seu nome, não é mesmo? Nessa questão dos elementos, estilisticamente, o melhor seria colocar a problematização mais referencial teórico ou colocar eles separados por uma questão de organização de ideia? Enio, eu coloquei separado por uma questão de organização de ideias. Acabou ficando um pouco repetitivo para mim, né? Eu até atualmente suprimiria algumas coisas da problemática, seria mais direta e deixaria mais para referencial teórico, com a visão que eu tenho hoje do que eu fiz. Mas eu separaria, assim, como separei, né? Bastaria mandar tirar meu nome, não é mesmo? Ah, então, se for constatado plágio, está eliminado. Eu sei que você falou, né, para saber se a estrutura era a mesma. Sim, a estrutura é bem semelhante. Mas você pode fazer o seu também do zero. Eu sempre usava modelos, assim, mas eu sempre alterava tantos modelos que nem parecia que era um modelo. Só para saber a ordem, tá? Da estrutura. Mas eu mostrei aqui para vocês e a ordem é fluida também. Beleza. E aí fizeram alguns comentários aqui, pessoal gostando e tal. Ok, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês o checklist rapidinho. Checklist, beleza. Tá abrindo aqui, né? Boa. Aqui, tá abrindo o checklist. Que produzido por mim, não pode vender meu checklist. Tá aqui. Análise do edital, tal, pá. E aqui, ó, o item do edital nessa coluna que corresponde ao requisito que você tenha e a ideia é que vocês possam, né, possa ajudar vocês na submissão. Então, aqui tem uma atividade. Aí aqui, ó, preencher a ficha de inscrição. Se você tiver preenchido, você coloca que preencheu, né? Você está fazendo, feito. Se você não tiver preenchido, você coloca que vai fazer, né? Estão perguntando como ter acesso ao checklist. Gente, vocês que chegaram agora no Instagram, vocês têm que entrar no link que está na bio, tá? Que aí vai para o grupo de WhatsApp. Lá tem um link para vocês me verem no Teams, com a tela bonitinho, tá? Inclusive com a câmera da webcam. E também eu vou disponibilizar o checklist por lá, gratuitamente, tá? Então, deu trabalho para fazer. Deu bastante trabalho para fazer. Por que eu estou fazendo tudo isso, gente? Sinceramente, porque eu consigo ajudar vocês. Eu estava rezando, e aí tem um trecho do livro que eu estou lendo, até vou pegar aqui. Um trecho do livro que eu estou lendo, né, que é Orar 15 Dias com Santa Teresinha. E aí tem uma parte que ele estava falando sobre o trabalho e tudo, né? Avançar no caminho de perfeição, se eu não me engano. Não é essa parte. Mas, enfim, tem uma parte aqui que ele vai falando sobre o trabalho, o motivo do trabalho, etc. E aí, o que ele falou, né? Ele falou que o trabalho não pode ser o centro, mas, mais do que isso, ele falou sobre a necessidade que a gente tem de trabalhar para conseguir
frutificar os nossos dons. Então, eu tenho, imagino, um dom, né? Ou desenvolvi uma determinada tendência para o estudo, estou me dedicando nisso faz tempo, e já passei por isso, né? Passei 7 anos na Universidade Federal do Ceará, contando graduação e mestrado, e de lá para cá eu já fiz várias consultorias de análise de projetos e consigo orientar as pessoas nesse sentido. Então, que você frutifique seus dons e, ao mesmo tempo, auxilie os demais, né? E aí eu pensei, e o edital estava aberto e tinha um monte de gente me pedindo dica, orientação. E aí eu mandando áudio para um, mandando áudio para outra. Eu disse assim, quer saber, eu vou fazer um aulão, vou divulgar gratuito, porque eu frutifico, né, meus dons, muito embora eu esteja escrevendo minha tese, então eu não consigo gastar muito tempo com isso, mas eu gastei muito tempo para fazer esse checklist, para preparar a aula e analisar o edital direitinho para vocês, porque eu realmente acho que é algo que eu sei e que eu posso ajudar vocês que estão começando essa trajetória agora, como eu fui ajudada antigamente, né? Só que eu fiz um curso preparatório, então eu paguei para ser ajudada e aqui eu estou dando essa ajuda para vocês nesse momento gratuitamente, tá bom? Então, aqui o checklist, vocês têm um passo a passo. Você, por exemplo, foto 3x4 recente, você vai dizer se você já tirou, se tem, se não tem. Diploma, você vai dizer se já se inscreveu e etc. E aí, no projeto de pesquisa especificamente, eu já coloquei aqui não só os itens. Então, por exemplo, conferir se a fonte é tamanho 12, espaçamento 1,5, conferir se as margens são 3 centímetros. Coloquei só o que estava expressamente no projeto, tá? Mas eu também coloquei algumas coisas que têm relação com a avaliação. Então, aqui, eu coloquei, apresentei minuciosamente os objetivos gerais específicos. Por que eu usei a palavra minuciosamente? Porque a avaliação fala que precisa ser minuciosa a apresentação dos objetivos gerais específicos. Então, eu coloquei isso por conta do critério da avaliação. Desenvolvi um possível sumário, e aí você vai verificando sim, não, tá? Só vai poder submeter o projeto, então lá em cima ele só vai ficar feito quando você colocar tudo como verificado. Verifiquei que não há plágio? Sim, né? Verifiquei que o trabalho foi feito por mim mesmo, isso é importante. Não pode ser feito por outra pessoa? Sim, verifiquei. Verifiquei que não tem mais de 20 páginas? Verifiquei. E aí é importante você excluir qualquer tipo de identificação, inclusive de metadados, né? Então, você precisa salvar no Word de uma forma que qualquer comentário, qualquer revisão, qualquer metadado possa ser excluído. E aí, depois, a gente pode falar mais sobre isso. Mas você precisa... Não dá para te identificar de jeito nenhum, diretamente ou indiretamente, ok? Então, vamos lá. Fiz a revisão da documentação completa, né? E aí você submete. Depois que você submete, você não pode mais mudar nada. Então, submeta tudo completo. Tem que atualizar o Lattes. Não tem o Lattes. Tem que criar o Lattes, tem que atualizar o Lattes até setembro de 2021, tá? Aquela plataforma que eu mostrei para vocês. Você já pode começar a organizar também a comprovação do currículo Lattes, que é só para aquela fase final de desempate. E aí, eu coloquei algumas coisas aqui da fase oral e da fase de arguição de projeto, mais para constar mesmo, porque a gente não detalhou agora, porque eu sei que o calo de vocês agora é com relação ao projeto especificamente. Então, tudo isso, essa aula que eu dei aqui para vocês foi gratuita, eu vou salvar aqui no Instagram, tá? Gravei aqui, não sei muito bem ainda o que eu vou fazer com essa aula gravada, mas gravei. E o checklist também basta entrar no grupo que eu envio, se vocês quiserem compartilhar, não tem problema nenhum, tá? Só não pode vender esse checklist. Dito isso, né, tudo isso, o que acontece? Se você quiser, e aí é algo que eu tenho pouquíssimas vagas, porque como eu falei, eu tenho pouquíssimo tempo. Se você quiser um acompanhamento para a sua revisão do projeto, tá? E aí a revisão do projeto, eu vou analisar se está dentro da linha, eu vou fazer como se fosse uma avaliação prévia e dizer, né, se você conseguiu adequar ou não, como você pode melhorar do ponto de vista da análise metodológica, né? Não vou escrever por você, não vou escrever seu projeto, tá? Como a Lília fala, não vou escrever por você, ninguém vai escrever por você, até porque se eu escrevesse por você, você seria o que? Eliminado, tá? Então, vou fazer uma análise para saber, né, se está adequado, se não está, como que você pode melhorar, se os objetivos específicos estão casados, se essa metodologia
é a mais adequada ou não, direcionando você, tá? E aí, como que funciona? Você submete o seu projeto, ele não precisa estar finalizado ainda, mas ele pode estar sendo encaminhado, sendo direcionado. Você submete para o e-mail, e aí eu vou divulgar o e-mail em uma postagem no Instagram, e aí também vou divulgar aqui no chat para vocês logo mais. Vocês mandam para mim por e-mail, tá? Eu vou fazer análise no projeto, vou digitar no projeto os comentários. Mandem o arquivo em Word, fica mais fácil. Me enviaram em ODT, e aí eu perdi algumas formatações, eu precisei fazer uma comparação para conseguir voltar todas as marcas. Se puder mandar em Word é mais fácil. Mandem um projeto e aí eu vou fazer todas as marcações. Você recebe isso de volta. Você pode ter um tempo, dependendo de quando você me enviar, tá? Para que você possa fazer todas as alterações recomendadas, caso faça sentido para você. É tudo sugestivo, né? O projeto é seu. Então, é uma sugestão de alguém que já tem mais experiência, que já está concluindo doutorado, já fez muita análise de projeto. Você vai fazer as suas correções e aí a gente vai ter uma reunião devolutiva. E aí vai da tua necessidade. Tem gente que prefere fazer devolutiva pelo WhatsApp com áudio. Eu já prefiro fazer aqui no Teams, né? No Zoom. Então, a gente consegue marcar ali o tempo necessário para você tirar suas dúvidas, esclarecer e ver novamente o seu projeto para que a gente possa reestruturar. A análise ela é feita uma vez, tá? Mas dependendo do projeto, eu posso sugerir para você uma nova análise. Então, o pacote básico, né, de análise do projeto, mais essa reunião de devolutiva com acesso a mim pelo WhatsApp, ele está custando o valor de R$ 440. Você paga 220 depois do meu aceite no seu projeto, porque, como eu falei, eu tenho pouquíssimas vagas, então só vou pegar quem eu conseguir gerenciar com as minhas outras atividades, o período é curto, então eu vou dar o aceite, você envia o projeto para o meu e-mail, eu vou dar o aceite dizendo, ok, vou pegar, né, envia os dados enfim, das formas de pagamento, Pix, cartão, enfim, a gente negocia, você faz a transferência da primeira parte, né, 220. E aí, em seguida, eu vou fazer essa devolutiva, te passo, a gente faz a reunião na medida também do teu cronograma e do meu, e aí no final, né, é feito o pagamento da outra metade. Então, assim, é um valor que não é um valor caro, se tu for pensar a segurança que tu vai sentir na banca e que tu vai usar também isso não só para a primeira fase, mas também para a fase de defesa de projeto da banca, né? Quanto melhor tiver o seu projeto agora, mais segurança você vai ter para defendê-lo na banca, e a classificação é feita com o somatório e a divisão das duas provas, né? Da prova oral e da prova de projeto. Essa primeira agora não tem uma nota específica para a classificação final. Então, é isso. Fica o meu convite, se alguém quiser fazer, dar esse passo a mais. Se não quiser, eu agradeço aqui a participação até aqui. Espero que vocês tenham conseguido se beneficiar com essa aula. O Eduardo perguntou, para a realização e a submissão de editais em outros estados, é possível permanecer residindo no Ceará e cursando mestrado em universidade de outro estado? Se a universidade, você não pode se inscrever em 2 programas de pós-graduação ao mesmo tempo, Eduardo. Você só pode se inscrever em um pelas regras vigentes hoje no país, tá bom? Então, você só pode se inscrever em um. E aí, eu vou deixar meu e-mail aqui, mas eu também vou fazer uma postagem no grupo de WhatsApp e uma postagem divulgando no Instagram essa minha proposta de acompanhamento. Mas eu já agradeço a participação e pergunto se tem mais alguma dúvida aqui. O e-mail também está no checklist, tá bom? Então, é isso. Não tendo mais dúvidas, vou encerrar. Boa. Os metadados são retirados nas propriedades do arquivo. Sim, sim, Enio, nas propriedades do arquivo. Lá no Word. Você pode até pesquisar no Google como que faz. Beleza. Obrigada, gente.
Obrigada pela presença. Obrigada, Enio. Pessoal agradecendo.